Olá pessoal, novamente agradeço aí pelo prestígio ao canal e vamos fazer aqui mais um vídeo agora sobre a parametrização e configuração do indicador percentual, que é o que está aqui no fundo da nossa tela aqui na plataforma Profit Pro da Nelogica. O que é esse indicador percentual? A gente falou no vídeo passado que a gente está interessado em saber qual que é a representatividade do saldo de agressão em relação ao total de agressões que ocorreram dentro de uma barra. Tá? Essa é uma informação importante, porque isso mostra a força que aquelas agressões tiveram. Né? Se você tem uma barra onde 100% das agressões estiveram de um lado, isso mostra, primeiro, vontade, segundo, muita rapidez, né? Porque indica que o outro lado, vamos supor que você tenha uma barra em que 100% das agressões foram de compra. Isso quer dizer que não teve nenhuma agressão de venda do outro lado. Então, assim, isso é uma situação rara de se acontecer. Mas a ferramenta pega. E quando ela pega, a gente não só destaca, como utiliza essa informação no nosso operacional. E a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Tá? Então a gente está interessado em saber esse percentual. E por isso que tem esse indicador. Que ele trabalha junto com o indicador acumulado. Né? As informações elas se completam. Né? Porque é interessante a gente perceber que, por exemplo, numa pernada aqui, vamos pegar esse exemplo aqui, onde houve essa pernada de alta, houve essa alta aqui, saindo de um patamar de 5.488, e ele foi até o 5.516, tá? Se você acompanhar o total de agressões, ele começa baixo, né? E passa por uma barra. Isso aqui é vamos dizer assim, que é um padrão do movimento, né? Existe em algum momento da pernada você tem algum tipo de briga aqui entre os agressores, tá? Mas você vai chegando no final do movimento, você começa a perceber um aumento do volume, né? E aí, normalmente esse aumento de volume, ele tem o indicativo de um saldo de agressão com baixo percentual. Por quê? Porque ali realmente não tem um lado. Está um pouco ainda, mostra alguma indecisão, mostra briga. Né? Então essas informações elas se completam. Você precisa saber o percentual, mas você também precisa saber o total de agressão. Então não dá para utilizar apenas uma das duas informações, a gente usa as duas em conjunto. Tá? O que tem de configuração nesse indicador percentual? Como ele não precisa indicar ali as barras de agressão, a gente tem bem menos informação. Novamente, você, quando tiver a versão oficial, vamos dizer assim, porque essa aqui é a versão possivelmente de teste que vocês estão utilizando, esses vídeos vão ficar aqui no canal, então capaz que você esteja assistindo esse vídeo já com a ferramenta oficial, vamos dizer assim. Aí você vai utilizar o CPF que você utiliza lá para fazer os seus trades, tá? Na versão de teste, esse valor tem que ficar em 0. Da mesma forma que eu falei sobre o heatmap no indicador acumulado, aqui é o mesmo conceito. Só que aqui a ferramenta vem padronizada, vem como valor padrão, para que eu utilize o heatmap. Então aqui, talvez no vídeo não esteja muito claro, mas no indicador percentual eu estou com o heatmap. Eu vou aumentar um pouquinho aqui,
Vou aumentar o zoom e vocês vão perceber que as tonalidades de verde e vermelho são diferentes, tá? Por quê? Porque eles respeitam o heatmap. Veja que nesse indicador aqui a gente criou linhas guia, né, em 0%, 25%, 50%, 75% e 100%. Você pode colocar outras linhas, tá? Você vem aqui na ferramenta, na aba linhas guia, aqui você vai ver as linhas de 0, 25, 50, 75 e 100. Ah, eu quero colocar linhas de 5 em 5. Tu pode colocar, tu vem aqui, digita aqui, sei lá, quero pôr 12,5, 12,5, você pode adicionar. Você vai ver que foi criada uma linha aqui bem imperceptível aqui. Essa linha pode ter algum destaque, se você quiser, você pode vir e fazer os ajustes que você quiser. Eu quero que a linha de 50 ela não seja tracejada, ela seja uma linha contínua, né? Daí você vai ver no gráfico que ela teve um destaque, tá? Isso aqui é configurável. Então, aqui está com heatmap, e eu recomendo que vocês mantenham o heatmap. No vídeo passado eu também mencionei o seguinte, é complicado, eu acho de difícil interpretação se vocês deixarem uma mesma ferramenta com os dois destaques de divergência de delta e destaques de percentual máximo. No percentual, na ferramenta percentual, eu prefiro deixar sem destaque de divergência de delta, porém com destaque de percentual máximo. E o percentual máximo também calibrado em 100%. E o que é o tal do destaque do percentual máximo? Bom, esse destaque é o seguinte, deixa eu retornar aqui para a configuração que eu gosto, deixar o 50 em tracejado, vou tirar o que eu criei ali de 12,5 e vou voltar para o padrão. Pessoal, o que é esse destaque de 100%, né, percentual máximo? A ferramenta consegue pegar momentos em que 100% das agressões estiveram apenas de um lado. Como eu disse, isso mostra vontade, isso mostra rapidez no movimento. Tá? E como que é o destaque? O destaque é feito assim, ó, quando você tem 100% das agressões de venda, né, não houve nenhuma agressão de compra, o destaque vem na cor fúcsia. E quando você tem 100% das agressões de compra, vamos ver se eu acho aqui, eu tenho destaque na cor azul claro. Ok? Então, o que é esse 100%? Né? A gente teria que falar um pouco dos conceitos aqui de imbalance, que está sendo muito falado agora, até porque a Nelogica disponibilizou um tipo de gráfico que é o gráfico de tape reading. Né? O gráfico de tape reading, você tem as informações das agressões de compra e de venda representadas e mostradas dentro do candle. Né? Eu até separei aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas seria algo desse tipo, a gente consegue enxergar dentro de uma barra quanto houve de agressão do lado comprador e quanto houve de agressão do lado vendedor. Tá? Isso já é possível hoje no gráfico da Nelogica. E isso é de uma riqueza de informação incrível. Né? Você consegue determinar aqui, a depender da diferença percentual entre as agressões de compra e de venda, o que o pessoal chama de imbalance. E esses imbalances são pontos importantes porque mostram uma diferença de vontade muito grande entre os lados. Né? Só que, e isso quando é mostrado, quando você percebe esses imbalances, são pontos importantes do gráfico, que são pontos em que mostram uma vontade de um dos lados. E aí você pode ter pontos de interesse, onde o preço ao chegar naquela região, você tem uma defesa. Né? Muito boa essa ferramenta, só que eu
particularmente tenho uma certa dificuldade de, além das informações todas que a gente tenta avaliar ali no calor do trade, você ainda ter de enxergar mais essas informações. E eu sou um dos que tem um pouco de dificuldade. Eu já ouvi depoimentos de pessoas que falou assim, eu não me adaptei a esse tipo de gráfico, é muita informação, é mais coisa para a gente ter que avaliar e é difícil. Né? Então, o que a gente pensou então? A gente pensou em ter a ferramenta que pudesse indicar os imbalances, ao invés de indicar os imbalances no eixo horizontal, num gráfico de Renko, a gente tem condições de indicar esses imbalances no gráfico horizontal. Né? Então, os imbalances são representados por esses destaques. Né? Que aqui o destaque de delta negativo na cor fúcsia e destaque de delta positivo na cor azul. E essa regra de coloração é a mesma que a gente utiliza no gráfico. Porque a gente colocou aqui o indicador ATA percentual como gráfico para ser a regra de coloração. E se a gente entrar aqui nas propriedades, a gente vai ver as mesmas propriedades. Vai ter o CPF, utilizar ou não heatmap, destacar ou não divergência de delta, destacar ou não percentual máximo a gente deixa assim, e o percentual máximo em 100%. Tá? Então, esses destaques nada mais é do que imbalance. Mas é um imbalance que a gente precisa utilizar com algum critério. Eu, particularmente, com um gráfico no 5R, costumo fazer marcações, porque são os pontos importantes, né? A gente marca por quê? Porque é a mesma informação que a gente tem naquele gráfico de tape reading, né? Ou footprint, como é chamado lá fora. É a mesma informação. Foram pontos em que a diferença de agressão foi muito grande. Né? E a gente faz marcação nesses pontos. Tá? O interessante é com que critério fazer essas marcações. Eu costumo marcar onde a gente tem uma sequência de pelo menos duas barras com essas tonalidades azul ou fúcsia. E a depender de onde o gráfico estiver, e é aí que a gente começa a ver a importância do indicador de volatilidade. Se a gente vê um movimento desse, né, um movimento de agressão como esse que houve aqui, numa parte central do gráfico, isso pode, para mim, representar um início de movimento. Ao passo que, se a gente tiver um movimento como esse aqui, né, nós tivéssemos esses imbalances acontecendo no final, isso para mim já pode representar um outro tipo de movimento. Pode representar, por exemplo, vamos pensar juntos, né? Um grande player, ele sabe o que está fazendo, né? E dificilmente ele vai, vamos supor que houvesse um grande número de imbalances de venda aqui perto da parte inferior dessa banda. Um grande player estaria interessado em vender muito barato realmente? Ou ele quer vender caro? Não faz muito sentido a gente ter interesse de alguém vendendo barato aqui. Então, quando a gente enxerga esses embalos acontecendo numa região barata ou numa região já esticada, isso aqui pode ser, por exemplo, stops acionados, né? Em que foram ordens de venda contra a vontade daqueles que entraram comprados. E aí são aqueles chamados buscas de liquidez dos grandes players, né? Os grandes players têm uma noção de onde podem estar as ordens stops dos pequenos e eles vão ali calçando o mercado, forçando o preço a chegar naquela região para que os stops sejam acionados. Então, a depender de onde essas regiões de imbalance acontecem, a gente tem uma noção do que é o movimento. Claro, é muito difícil acertar em 100% das vezes, tá? E aí é a utilização no dia a dia que você vai conseguir
E também você precisa fazer a junção de onde está acontecendo com o volume daquelas barras, né? Se foram precedidos por barras de grande volume, pode representar um certo tipo de situação. Se foram precedidos de barras de baixo volume, pode representar outra situação. E aí é a utilização que vai te trazer uma consistência na utilização, tá? Bom, então, pessoal, basicamente a configuração da ferramenta percentual, tanto no indicador isolado aqui na tela como regra de coloração, ela é muito semelhante, tá? E aqui a gente finaliza esse vídeo pedindo para que você deixe o seu like, para que você se inscreva nesse canal para poder receber notificação de novos vídeos, tá? E aguardamos vocês no nosso próximo vídeo. A gente vai começar a falar agora do operacional. Grande abraço, obrigado. Até a próxima.